Pessoal, tudo bem? Olha só, o Brasil acordou de cabeça para baixo. Tudo isso começou desde ontem à noite com um atentado à Praça dos Três Poderes, ao STF lá em Brasília, né? O homem-bomba gerou uma repercussão muito grande, foi uma noite muito tensa e hoje o dia já amanheceu muito tenso, cheio de revelações, cheio de novidades e isso vem abalando Brasília, o Brasil, causando muita repercussão e muitas especulações. Inclusive, o Barroso, o próprio STF, teve a cara de pau de dizer que isso pode estar envolvido com os atos do dia 8 de janeiro e que deve aí anexar o inquérito da movimentação das manifestações do dia 8 de janeiro do ano passado. Então já está ligando o próprio STF, antes de nem terminar a investigação, ainda tem muita coisa para se saber, para se descobrir em relação ao que aconteceu e já estão querendo linkar isso a quem? A oposição, claro, né? E o STF mostra com essa fala do Barroso a sua parcialidade, fica muito claro. E no meio desse turbulhão aí de coisas que vem acontecendo, o Lula ele realizou uma reunião de emergência também com os ministros, com o Barroso. Além disso, um novo boletim, gente, de saúde, do estado de saúde de Lula foi divulgado no meio de todos esses acontecimentos. Então, temos algumas reviravoltas, algumas informações. E esse vídeo traremos tudo o que você precisa saber até o momento do que está acontecendo. Então, fica comigo até o final, aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Muito obrigado pela sua companhia e audiência aqui junto com a gente. E bora lá, eu já começo mostrando para vocês o vídeo do que ocorreu, né? Então, olha só, esse vídeo de 20 segundos foi rápido, foi o tempo que realmente levou para acontecer as duas explosões, né? Em frente ao STF. Olha só. Bom, exatamente 20 segundos, como vocês viram aí, né? E o que aconteceu? Vamos fazer um resumo. Primeiro, vamos fazer um resuminho aqui. Saiu no G1, eu gostei da forma como eles trouxeram aqui a matéria, porque eles fizeram um resumo muito bem elaborado e eu vou explicar um pouquinho para vocês, tá? Então, o que aconteceu? Então, vamos lá. Primeira matéria aqui, resumindo tudo o que ocorreu, as explosões perto do STF, o que se sabe, o que falta esclarecer. Então, ontem, gente, olha só, vamos trazer aqui, ó. Ontem, como que foi? Vamos resumir aqui o que aconteceu, né? Um homem morreu após uma explosão em frente ao STF, é o homem-bomba. A identidade dele já foi revelada. Isso aconteceu na Praça dos Três Poderes, em Brasília, na noite dessa quarta-feira, dia 13 de novembro de 2024. Momentos antes, outras explosões aconteceram em um carro que já foi aqui trazida a informação pela polícia que o carro é do sujeito, tá? E ele estava no estacionamento do anexo 4 da Câmara dos Deputados. O intervalo entre as explosões nos dois locais foi de 20 segundos, que foi conforme eu mostrei agora há pouco no vídeo. Os bombeiros e militares especializados em explosivos estão no local fazendo a varredura necessária. O corpo de Francisco Vanderlei Luiz foi levado para o Serviço de Medicina Legal da Polícia Federal no Instituto Nacional de Criminalística. E o que acontece? Vamos lá para o que aconteceu. Começando aqui, quantas explosões foram, né? Então não havia, segundo aqui o jornal A Matéria, ainda não existe essa informação, tá? Um número exato de explosões, tudo bem? Porém, é possível afirmar que foram dois eventos principais com explosões, em um intervalo de 20 segundos. Primeiro, às 19h30, em um carro estacionado no anexo 4, na Câmara dos Deputados, e na sequência, outra explosão, que é o homem-bomba, né, que matou esse homem em frente aí ao STF. Quem era o homem que morreu? De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a vítima da explosão foi identificada como Francisco Vanderlei Luiz. Ele, inclusive, é o proprietário do veículo que também explodiu no estacionamento entre o STF e o anexo 4 da Câmara dos Deputados. O carro tem placa do Rio Grande do Sul, do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Francisco Vanderlei Luiz, conhecido como Tio França, foi candidato a vereador pelo PL
nas eleições municipais de 2020, só que ele não se elegeu porque ele teve apenas 98 votos naquela disputa. Os artefatos que foram usados até a última atualização da matéria, não há informações oficiais sobre quais tipos de artefatos explosivos foram usados pelo homem. O esquadrão antibombas foi acionado e fez a varredura no local. No porta-malas do veículo foi encontrado o quê? Materiais parecidos com explosivos e tijolos, além de outros objetos. Então, tudo isso foi para perícia, vai ser analisado e logo a matéria será atualizada e eu trago para vocês no canal. Também foram registradas imagens com fogo e fumaça no veículo. Parte das explosões no carro seria com fogos de artifício, tudo bem? O que aconteceu antes das explosões? O que se sabe, né? Segundo aqui a reportagem, vários jornais eu li para poder trazer o resumo para vocês. Antes da explosão em frente ao STF, o Francisco Vanderlei Luiz tentou entrar no prédio. Ele jogou um explosivo embaixo da marquise do edifício, mostrou que tinha artefatos presos ao corpo a um vigilante que estava no local. E aí ele deitou-se no chão. Então ele mostrou, olha, eu tô com explosivo, deitou no chão e acionou o explosivo na nuca, tá? Em um relato à Polícia Civil, um segurança do STF afirmou que o homem estava com uma mochila, de onde tirou uma blusa, alguns artefatos e um extintor. Quando o segurança tentou se aproximar, o homem abriu a camisa e o segurança viu algo semelhante a um relógio digital, acreditando ser uma bomba. 2 ou 3 artefatos foram lançados pelo homem e estouraram antes de se deitar no chão. No boletim de ocorrência também consta que o homem compartilhou mensagens pelo aplicativo WhatsApp que antecipava o que aconteceu na Praça dos Três Poderes, manifestando previamente a intenção em praticar o autoextermínio e o atentado à bomba contra pessoas e instituições. E segundo a Polícia Civil, ele alugou uma casa em Ceilândia, no Distrito Federal, dias atrás. O boletim de ocorrência afirma que na casa, que passava por perícias até a última atualização da reportagem, policiais encontraram a carteira nacional de habilitação do Francisco. Uma testemunha informou aos policiais que o homem esteve no local e usava uma carretinha no veículo, e a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar as explosões, que será enviado ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. O inquérito sobre o caso também foi aberto pela Polícia Civil do Distrito Federal, e no momento da ocorrida, a funcionária do Tribunal de Contas da União, Laiana Costa, ela estava em um ponto de ônibus em frente ao STF. Segundo ela, um homem passou segurando uma sacola e acenou com um joinha, e os relatos das testemunhas foram de barulho muito alto das explosões. A mulher afirma que, em seguida, ouviu a primeira explosão e, ao olhar para trás, viu que o homem jogou algo perto da Estátua da Justiça e logo caiu. Do nada, a gente ouviu o barulho, olhei para trás, saiu fogo, aquela fumaça, afirmou. Carlos Monteiro, dono de um food truck no estacionamento da Câmara, também disse que houve a explosão do carro. Ele contou que viu o carro pegando fogo. Abre aspas. Me informaram que ele parou o carro, tirou as coisas de dentro do porta-mala e desceu com mochila nas costas. E de repente a gente escutou as explosões. Quando foi olhar, um fumaceiro muito forte, o carro pegando fogo, e ficamos sabendo que teve esse óbito, fecha aspas, disse. E como que estão os locais das explosões? Então, logo após as explosões, o perímetro da Praça dos Três Poderes foi isolado pelos policiais. O esquadrão antibombas foi até lá para fazer uma varredura e verificar a existência de mais explosivos nos arredores, inclusive em veículos e no corpo do homem que morreu. A segurança também foi reforçada. Além da parte externa, os prédios do STF passarão, né, por uma varredura completa para verificação de eventuais artefatos hoje, nessa quinta-feira. E o expediente foi suspenso até o meio-dia em todos os prédios e a situação será reavaliada ao longo dessa manhã. Todas as atividades administrativas e legislativas da Câmara dos Deputados também foram suspensas, ao menos até o meio-dia dessa quinta. Segundo informações, além da morte do Francisco, que foi considerado titulado como homem-bomba, não havia informações de outras pessoas feridas até a última atualização da reportagem. E no momento do incidente, ocorriam sessões na Câmara e no Senado que foram suspensas. A sessão do STF já havia terminado e ministros e servidores foram retirados em segurança. O presidente Lula não estava mais no Planalto e não houve ordem para evacuar o prédio. Agora, o que falta ser esclarecido com base em tudo isso? Quais ou quem eram os alvos das explosões? Qual a motivação para explodir os artefatos? Quais tipos de artefatos explosivos foram usados? Onde os explosivos foram adquiridos? O homem agiu sozinho ou há mais pessoas envolvidas? Quando ele visitou os locais antes das explosões? O que havia dentro da casa alugada em Ceilândia? Desde quando ele estava no Distrito Federal? O homem conversou ao telefone com alguém antes das explosões? O que havia no colete preso ao corpo dele? Então, tudo isso está sendo investigado
e logo teremos aí as informações, tá? Um outro ponto aqui importante também é que o homem que explodiu a bomba citou Lula e Bolsonaro em mensagem. Então, antes de explodir a bomba que levou à sua morte, em frente ao STF, Francisco Vanderlei Luiz citou o Lula e o Bolsonaro em mensagens nas redes. Ou seja, né, ele trouxe aqui, segundo o jornal, olha só o print aqui da matéria, deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês enxergarem melhor. Ó, Bolsonaro e Lula, se vocês amam o Brasil, afastem-se da vida pública. Chega de polarização. Esse é o momento de vocês provarem quem vocês são. O povo é um só. E várias bandeirinhas do Brasil, coraçãozinho, né? Então ele fez essa postagem. Aqui também diz que ele, sob a alcunha de tio França, ele é chaveiro de profissão, se candidatou a vereador no Rio Grande do Sul. Ele está há 3 meses, segundo a família, em Brasília, ninguém sabia do paradeiro dele. E existem algumas mensagens, um outro print, uma outra mensagem, ele colocou: cuidado ao abrir gavetas, armários, estantes, depósitos de materiais, etc. E ele prosseguiu indicando o suposto horário do início das explosões. Início, 17h48 do dia 13/11. O jogo acaba dia 16/11 de 2024. Boa sorte. Então eles estão tentando investigar, né, sobre essa ameaça. Ele falou que acaba dia 16, então como assim? Vai ter mais? Quem está envolvido? Então tá sob investigação, tudo bem? Enquanto isso, olha o que nos espanta, né? Folha de São Paulo divulgou, o Barroso, ele diz que se houver conexão, um inquérito sobre as explosões será anexado às investigações do dia 8 de janeiro. O crime ocorreu há 1 ano e 10 meses após o ataque das manifestações contra a sede dos 3 poderes, né? E o presidente do STF, que é o Luiz Roberto Barroso, admitiu a possibilidade do ministro Alexandre de Moraes assumir a investigação sobre as explosões na Praça dos 3 Poderes, caso haja conexão com os ataques do dia 8 de janeiro. Abre aspas, vou receber um inquérito, se houver conexão com algum inquérito em curso, será distribuído por prevenção, fecha aspas. Ou seja, ele foi com muita sede ao pote, né? Muito cedo para falar a respeito do assunto. E, enquanto isso, após as explosões na Praça dos 3 Poderes, o Lula recebeu os ministros do STF no Palácio do Alvorada. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar o ocorrido e o caso é considerado grave. Então, aqui, né, mostra que o presidente Lula recebeu no Palácio do Alvorada os ministros Alexandre de Moraes, o Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, do STF, após as explosões da praça. E a sessão de julgamento havia terminado já, mas alguns ministros ainda estavam no plenário quando o barulho foi ouvido. Todos foram retirados do local e o STF foi evacuado. Os 3 se dirigiram, então, ao Alvorada. Lá estava ainda o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que determinou a instauração de um inquérito para apurar o que aconteceu. A justificativa é que as explosões ocorreram em órgão público federal e, por isso, a Polícia Federal tem que atuar. A tendência é que o caso vá para as mãos do Alexandre de Moraes por prevenção, ou seja, por ele já ser relator de casos relacionados como inquéritos de atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. E as explosões deixaram um morto e um carro incendiado na esplanada, tá? Então, o Lula se reuniu, né, com eles para conversar e, dentro disso tudo, vamos falar um pouquinho do estado de saúde do Lula. O Lula passou por uma nova avaliação médica e foi liberado para viagens aéreas. Então, ele esteve na unidade de Brasília, no Hospital Sírio-Libanês, fez exames de imagem e, após passar por nova avaliação médica, em razão do ferimento sofrido no acidente doméstico em outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi liberado para as viagens aéreas. O boletim médico foi divulgado pela equipe que atende o presidente Lula e informou que ele permanece sem sintomas, passou por exame de imagem que mostrou melhora em relação aos anteriores. E no dia 19 de outubro, Lula sofreu a queda no Palácio do Alvorada, que resultou em um ferimento na cabeça. Por orientação da equipe médica, ele cancelou a viagem à Rússia, que faria no dia seguinte, e o presidente Lula esteve aí no Sírio-Libanês, unidade de Brasília, para repetir a avaliação. Ele permanece sem sintomas, o exame mostrou melhoras em relação aos anteriores e ele mantém suas atividades habituais, com liberação agora para viagem aérea. Então tá aí as últimas informações também sobre o estado de saúde de Lula, que agora está liberado para viajar. Então vamos ver o que acontece. As investigações apenas começaram. O que mais me deixou intrigada foi esse posicionamento do STF tão cedo, né?
É uma obsessão, vamos dizer assim, associar esses incidentes a Bolsonaro, à oposição, aos atos do dia 8 de janeiro. Parece mais uma estratégia para desmoralizar e intimidar a oposição do que uma verdadeira busca pela justiça. Enquanto o nome de Lula pode surgir em qualquer canto sem grandes repercussões, a menção de Bolsonaro, da oposição, já basta para acionar o STF, com investigações prontas para ser anexadas e suposições já prontas para serem amplamente divulgadas. Até quando a nossa democracia vai apoiar esse jogo de interesses que parece mais voltado para perseguir opositores de fato do que proteger a imparcialidade que deveria nortear a justiça? Então é um reflexo claro esse posicionamento do Barroso, né? Mesmo sem provas substanciais, já e com tanta sede ao pote, mencionando os atos do dia 8 de janeiro ao caso. Então, mostra o tribunal mais alto do país com um reflexo claro de parcialidade que impera em nossas instituições. Então é isso, a minha opinião. Comentem o que vocês acharam. Um beijo, se cuide, até logo.